Fala galera bruxesca, tudo bem com vocês? Aqui é a Vanessa. Vou mostrar para vocês um pouco de como a bruxaria ela pode estar relacionada com a ciência. Vou mostrar um exemplo de trabalho que estamos desenvolvendo, trabalho aqui numa universidade. Não vou dar muita especificação sobre a universidade, porque a gente sabe a forma ortodoxa que a ciência trabalha. Mas eu tô aqui para dar um exemplo para vocês de como a gente pode trabalhar sendo cientista e sendo bruxa, de como as coisas se complementam. Ambas são formas de conhecimento. A bruxaria tem um conhecimento milenar, como eu disse no primeiro vídeo ali na descrição. Todos os continentes, todos os povos originários, eles trabalhavam com a veneração à natureza, essa conexão, e isso tudo é o que a magia trabalha. E aqui eu vou mostrar, sou bióloga, e aqui a gente está desenvolvendo alguns trabalhos iniciais com fitoterápicos. E a rainha, dos fitoterápicos são as plantas. Deixa eu dar uma viradinha aqui, ó. Essa aqui é a minha rainha do momento, é a aroeira salsa. Não sei se vocês, todo o Brasil, pelo menos todo o Brasil não, essa espécie tem mais na região sul e sudeste. Em outros locais ela pode ter sido introduzida, tem várias espécies de aroeira. A aroeira que eu me refiro à espécie do gênero Esquinus, tem outras espécies que são chamadas. E aqui a gente está estudando a questão dos compostos que a gente chama bioativos, que são compostos que são presentes em pequenas quantidades, assim, bem pequenas mesmo, em partes por milhão na planta, e que mesmo presente em pequena quantidade, elas são muito importantes e atuam até na saúde humana, saúde animal, a parte de agronomia. E aqui no campus participei de um projeto aqui de arborização, e há uns 10 anos a gente plantou essas aroeiras e hoje elas estão muito lindas. E aí, para esse estudo inicial, essas árvores aqui do campus. Então tudo está conectado. Aí nós começamos estudando as folhas e a casca dessa espécie de aroeira, Esquinus mori. Aroeira também chamada aroeira salsa, anacauíta, mole. Tem vários estudos já com essa espécie. Ela foi introduzida na África, foi introduzida na região do Oriente Médio. E é bem engraçado observar que nesses locais existem muitos estudos valorizando a espécie. E aqui a gente no Brasil, às vezes está até com alguns estudos iniciais, mostrando... Deixa pra lá, tem uma galerinha, acho que eu vou dar uma descida aqui, para não atrapalhar o vídeo, mostrando que às vezes a gente não valoriza, às vezes não, em geral não valorizamos nossos recursos naturais. E aqui o legal dessa espécie é que ela tem o que a gente chama, é uma espécie dioica. Então a gente vai ter árvores que estão com frutinhos, nessa época aqui do verão já estão com os frutinhos, depois eles vão ficando um pouquinho mais avermelhados. E tem algumas árvores que são adultas e que não têm frutos. Por quê? Porque algumas árvores elas são chamadas de masculina e outras femininas. Então, assim, precisa ter uma outra árvore, igual abacate, abacateiro. Precisa ter um outro abacateiro para polinizar a planta feminina para dar abacate, senão não dá. E com as aroeiras é isso aqui, ó. Aqui do lado a gente tem um exemplo. Uma aroeira fêmea. Aqui, bem linda. Vejam só, já tá dando sombra para esses carros, dá sombra pra gente. E essa aqui é uma aroeira macho, que estava cheio de flor e agora, como ela é macho, ela não tem frutos. Então, assim, na medicina popular,
As folhas, as cascas dessas espécies são utilizadas para tratamento de úlcera. Ficou divulgada há algum tempo atrás a questão de que, inclusive, ela pode ser usada para tratamento de ansiedade, depressão. Só que a gente tem que ter cuidado, né, com essas formas de uso, porque essa espécie ainda ela não é regulamentada pela vigilância sanitária. Então, são necessários estudos porque tem a questão da dosagem. É muito importante a gente saber a dosagem que a gente pode utilizar para essa planta ser usada como um remédio, para ela não fazer mal. Agora eu não tenho de cabeça, assim, mas até agora foram feitos estudos com ratos para essa espécie e eles induziram os ratinhos uma toxicidade bem aguda, uma dose bem alta. E não foram encontrados efeitos negativos, mortalidade, nem algum tipo de defeito mais aparente. Mas é muito importante, né, serem conduzidos estudos com humanos, né, gradualmente, para aí sim. Mas a gente sabe, para aí sim ser, né, é considerado, né, um fitoterápico. Mas a gente da bruxaria, a gente acredita que todas as plantas praticamente têm, tirando as plantas tóxicas, venenosas, elas têm um grande potencial de cura. Então, a gente tem que agregar, né, esse conhecimento popular, né, conhecimento da sabedoria desses povos, da sabedoria antiga de populações tradicionais, com um conhecimento mágico, né, porque aí as plantas têm esse potencial energético, e com um conhecimento científico. Então tudo isso pode estar conectado. Eu acho que a limitação que se tem é querer separar as coisas em caixinhas e às vezes deslegitimar esse conhecimento. E é aí que eu acho que ser bruxa, ser cientista tem tudo a ver. Agora a gente vai lá dentro, eu trabalho no laboratório e eu vou mostrar um pouquinho para vocês, né, sobre essa planta. Eu aqui no laboratório, trabalho num laboratório de engenharia química e tenho uma interface de conhecimento com biólogos, engenheiros, químicos, farmacêuticos, e tudo isso para somar a esse conhecimento, para obter um fitoterápico ou ver mesmo a propriedade da planta seca, né, que a gente chama de droga vegetal, ou num extrato simples, que seria a tintura, por exemplo. E aqui eu trouxe umas amostrinhas. Verem, por exemplo, lembra da nossa aroeira? Essa aqui é a folha da aroeira moída. Ela foi moída assim meio milímetro, tá bem fininha. E essa aqui é a da casca. Só que eu peguei aquela casca interna, não aquela parte de fora, né? Geralmente nas plantas medicinais, para casca a gente pega a parte mais interna da casca. E aí secou, né? Até sequei nessa estufa aqui. Estou mostrando tudo isso para vocês terem uma ideia de como que a ciência trabalha, porque às vezes quem entende de bruxaria, principalmente da área de plantas, trabalha com bruxaria natural, às vezes nem tem ideia de como isso é feito dentro da universidade. Eu acho que esses conhecimentos eles devem ser interligados. Aqui tem a estufa de secagem. Geralmente eu tenho utilizado pouco tempo, seco a 50 graus em 3 horas. Ela já fica bem sequinha, com 10% de umidade. E aí depois a gente faz a moagem e se precisa a gente separa, em maior, menor tamanho. E é a partir disso que a gente obtém os extratos. Aqui eu tenho os extratos, eu vou deixar o celular aqui para vocês verem com mais calma. Bom, aqui a gente tem um extrato que eu obtive, né, misturando o álcool de cereais e água purificada. A gente utilizou até a concentração que geralmente se utiliza na vigilância sanitária, que é a planta seca, a relação é 1:10.
E aí nós avaliamos aqui no caso da aroeira em 3, 6, 9 e 12 dias. E aqui eu vou colocar num outro tubinho, um tubo de ensaio, só para vocês verem a cor. Aqui eu centrifuguei para a parte de baixo ficar, a parte da planta seca ficar embaixo. E aí a gente faz a aspiração só da parte líquida, que é isso que nos interessa, que a gente chama extrato fluido ou a tintura. E aqui, ó, pra gente ter uma ideia, pra vocês terem uma ideia de como que fica o extrato. A gente fez um processo, esse no caso foi como se fosse a tintura. A gente deixou o extrato paradinho, mexia esporadicamente e aí deixou esses dias. E a gente queria saber se nesses compostos bioativos, no caso os compostos fenólicos, essa concentração desses compostos variava em 3, 6, 9 e 12 dias de tintura. Aí vocês vejam aqui que eu quero chamar a atenção que não necessariamente quando o extrato ele tem a cor verde forte ou uma cor, né, bem pronunciada, que ele extraiu mais esses compostos bioativos. Às vezes ele extrai mais clorofila, né, que é a clorofila que dá cor verde para a planta. Então, isso não necessariamente é um indicativo. A gente tem que fazer vários ensaios bioquímicos para a gente conseguir quantificar esses compostos, né? Foi o que eu fiz. E uma coisa interessante que a gente observou, que 3, 6, 9, 12 dias não variou a concentração desses compostos. Então, depois de 3 dias, ele se manteve, não extraiu mais composto da planta seca, né? Então a gente tem que pensar, quando a gente tem esses cursos, né, de área de fitoenergia, de fitoterapia, muitas vezes fala, né, como padrão, deixa 21 dias. E às vezes não necessariamente, né? Aqui a gente teve na concentração padrão aqui, que é bem alta, eu acho, e não variou. Então, assim, o próprio extrato, o álcool e a água não conseguiu mais retirar porque ele ficou, a gente chama saturado, ficou cheio já, então não adiantava ficar mais tempo. Então, essa coisa de deixar 21 dias, não necessariamente. A gente está vendo que às vezes em períodos até 3 dias já está tendo essa saturação. Tudo depende dessa quantidade que a gente vai colocar. Então, isso aqui também é um alerta para quem faz as suas tinturas em casa, que eu estou tentando relacionar isso com a nossa bruxaria querida. Então, é claro, precisam ter mais estudos, tudo varia de acordo com a planta, mas vir com aquelas coisas padrão, a gente também deve questionar. Então, essa é a contribuição da ciência para a parte da bruxaria, não acreditar em tudo, porque às vezes até a própria pessoa que está dando um curso, ela não tem como fazer essas análises. Então, já tem muita coisa publicada, talvez não confia totalmente, sabe? Tentar buscar algumas informações, várias informações estão em português. Aqui, ó, da casca, ó, também é bem interessante. Eu só fiz uma extração com de outras formas, né, utilizando equipamentos que eles agitam, eles aquecem, então ela oferece uma ótima retirada desses compostos. É claro que em casa fica mais difícil de fazer, a gente fica com a parte mais da tintura, mas é bem interessante. Eu vou deixar esses trabalhos aí ligados, que a gente fez, publicou no evento nacional da área da engenharia, com a parte comparando, né, essa tintura de várias formas e também esses outros métodos. Um outro trabalho a gente fez com a casca e num outro trabalho bem interessante, né, para gente que gosta de fitoenergia, né, e faz tinturas e utiliza chás, a gente comparou a extração desses compostos na tintura e a extração na água, né, com a infusão. E ali na melhor condição a gente teve que na tintura a gente consegue extrair 8 vezes mais esse composto comparando com o chá. Então é bem interessante a tintura,
né? Pela própria questão do álcool, né? Dele conseguir retirar mais esses compostos, você vai ter isso numa quantidade bem maior, vai estar ingerindo isso numa quantidade bem maior. Mas sempre lembrando que essa planta, por exemplo, ela ainda não está, não teve ainda um estudo, uma catalogação na Anvisa, então seu uso ele não seria recomendado para terapia. Mas a gente sabe que na medicina popular as pessoas já estão usando. Então, se você está usando esse tipo de erva, né, só tomar atenção a isso, né, nessa questão de que ainda não tem essa autorização. Mas eu vejo que na internet, muito desses extratos aqui, eles são vendidos, às vezes como extrato fluido ou até como extrato seco na forma de cápsula. Então, como suplemento alimentar pode, mas como fitoterápico não. Será que estão burlando alguma coisa? Fica um ponto de interrogação. Então é isso, galera bruxesca. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Quero fazer sempre essa parte, bruxa cientista, trazendo esses questionamentos. E espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, curtam, compartilhem, se inscrevam no canal, segundo vídeo, ainda tem pouca gente inscrita. Então eu quero que, se vocês gostaram, dê esse apoio para trazer maior divulgação. Tá bom? Um grande beijo.